está aqui no nosso canal Lendo e Cantarolando para mais uma resenha psicológica. E o livro da vez será esse, A Livraria dos Achados e Perdidos, de Susan Wiggs. Um livro maravilhoso, gente, delicinha, vindo na caixa do Turista Literário, que eu recebi no mês de dezembro. Eu acredito até que ela era a caixa que eles iam entregar agora em janeiro, e eles entregaram antecipado. Veio com essa case de livros maravilhosa, muito linda, com a arte da livraria, de como deveria ser a livraria mesmo. Eu vou deixar aí na descrição o link que vai mostrar para vocês a caixinha do turista com todos os brindes que vieram, tá? Então não esquece de dar uma conferida aí embaixo. Pessoal que está chegando agora também aqui no canal, não esquece também de acessar o link que vai estar na descrição, mostrando para vocês, assim, um link introdutório de como é que tudo funciona aqui no canal, tá bom? Então, não deixa de conferir, vocês não vão se arrepender, tá? Mas indo para a resenha, vou explicar mais ou menos a história do livro. Preciso dar spoilers, porque as minhas resenhas são de fundo psicológico. Eu preciso abordar a história e, a partir disso, dentro desse contexto, falar sobre a psicologia envolvida nos livros, certo? Então, vai ter uns spoilers aqui. Eu vou tentar resumir o máximo possível. Esse livro, ele acontece sobre o contexto de uma personagem chamada Natalie, não sei como se vai se pronunciar, mas vou chamar de Natalie aqui. A Natalie, ela é TI, né? Ela é formada em tecnologia de informação, trabalha numa empresa super famosa de vinhos e ela acabou de conseguir um contrato milionário para a empresa, só que ela odeia o trabalho. Os colegas dela são muito ruins e até na noite de inauguração mesmo, assim, da noite de promoção dela, uma colega faz questão de derrubar vinho na roupa dela, então ela é muito maltratada nesse lugar. E ela tá na noite de inauguração super chateada, a mãe não conseguiu estar lá, nem o namorado é piloto, falou que estava fazendo um voo de teste, né? E a mãe sempre faltava as coisas porque ela é dona de uma livraria e ela estava sempre muito ocupada nessa livraria. E nesse dia nem o namorado nem a mãe foram. E ela resolveu passar na casa de uma amiga no dia seguinte, chateada, querendo conversar com a amiga sobre a tristeza que ela tava de estar assim no trabalho. Ela ouviu todo mundo falando que ela é muito ruim, que ela é uma colega chata. Então ela fala com essa amiga e essa amiga aconselha ela a tomar uma decisão de fazer uma coisa que seria boa para ela, então algo que ela gostaria de verdade. E ela tá pensando sobre isso no caminho de volta para casa, quando ela sabe de um acidente que aconteceu e descobre que o acidente era do avião do namorado e o avião caiu. Ele estava com a mãe da Natalie e os dois iam fazer uma surpresa para ela no dia da promoção. Ele ia pedir ela em casamento e a mãe da Natalie, ela estava indo junto. E aconteceu de ela perder os dois nesse acidente. E ela, desesperada, chateada com o emprego, sabe que a mãe tem uma livraria, não sabe o que fazer com essa livraria. A mãe morava com o avô dela, Andrew, e o Andrew, ele é um senhor já idoso, está passando por demência, e nesse quadro de demência precisa de muita atenção. Então a Natalie pede demissão do trabalho e resolve morar na livraria com o Andrew. Só que ela enfrenta muitas dificuldades. Essa livraria, que é a que está aqui nessa imagem, descrita desse jeitinho no livro, ela é uma livraria antiga, tinha sido o lugar que o avô morou a vida toda, e antes de virar uma livraria, quando a mãe dela era criança, o Andrew consertava máquinas de escrever nesse local. E esse local era a casa ainda do bisavô dela, né? Então é uma casa com muita história, é uma casa muito bonita, tem uma arquitetura diferenciada e é no centro da cidade. Só que nunca foi consertada, tá cheia de defeitos, tá cheia de problemas. A mãe da Natalie tinha chamado um faz-tudo, né, para poder ver se conseguia consertar, salvar o local. E esse faz-tudo aparece lá para poder consertar. A Natalie está desesperada porque a livraria está falida, está com muitas dívidas e ainda precisa dessa reforma. Mas ela aceita, né, que esse empreiteiro ele vá lá consertar a livraria e a casa, né, que em cima tem um segundo andar onde é a casa também. O mágico dessa história é que não só nós temos a questão da Natalie se ajustando, como também vemos tudo que vai acontecendo nessa livraria. O empreiteiro ele encontra vários objetos muito raros e caros
E o avô da Natalie resolve devolver para os donos. Descobrem primeiro uma medalha. Essa medalha, ela era de um soldado e valia muito dinheiro. A família vai lá buscar e a Natalie descobre que esse familiar deles era amigo de um parente da Natalie. E nisso acaba dando uma outra pista sobre a história da família da Natalie. Então, nessa história da família da Natalie, todo mundo resolve ir atrás. A Natalie resolve pesquisar um pouco sobre isso, enquanto ela tenta salvar a livraria. Ela quer colocar um autor famoso para estar apresentando o trabalho dele lá. E esse autor, ela não consegue, então ela está com muitos problemas. E nisso ainda encontra um vaso chinês muito caro. Descobrem que o vaso vale milhões, mas é de outra pessoa. Também vão atrás da família, que é dona do vaso. E vão descobrindo cada vez mais pistas. Dentro do guarda-roupa antigo da mãe da Natalie tem pistas sobre a bisavó dela. O Andrew fala do pai dele, que era um órfão. E esse pai, ele só lembra que durante a guerra a mãe colocou ele num barco de refugiados e voltou para trás, que ela morava na livraria. E aí vai resgatar a história dessa mulher, né? Descobre que, resumo de tudo da família, é que eles vieram de fora, eram imigrantes, moravam naquele lugar. A bisavó da Natalie, ela tinha vindo de outro país na guerra, os pais morreram, foi trabalhar num lugar, numa casa onde ela tinha folga aos fins de semana. Nesses fins de semana ela conheceu um redator de um jornal e fez um favor de fazer uma boa crítica a esse redator, e ele deu livros para ela que eram de autores na época em ascensão, então manuscritos originais de primeira edição. E nisso ela saía aos domingos, conheceu o bisavô da Natalie. E esse bisavô da Natalie, né, ele foi para a guerra. Na guerra, ele conheceu o amigo que tem a medalha cara. E esse amigo da medalha cara forma, né, a família descobre por aí que o bisavô da Natalie morreu na guerra. Então, a bisavó da Natalie ficou sozinha com o filho criança até que tenha outra guerra, um ataque à cidade. Ela coloca o filho no barco dos refugiados e volta para a livraria para esconder alguma coisa que é considerado um tesouro. E aí esse filho cresce num orfanato. Quando ele fica mais tarde, compra a casa antiga dele e é onde Andrew, né, o avô da Natalie, mora. Então o Andrew acredita que tem um tesouro na casa e quando já não tem mais esperança, a Natalie resolve que vai vender a casa, só que aí nesse momento eles acabam tendo outro defeito na casa e acham nas paredes os livros que eram manuscritos originais avaliados no valor de 11 milhões de dólares. E a Natalie acaba, assim, no meio desse intervalo, ela meio que se envolve com um autor famoso que vai até aquela livraria para lançar um livro, a pedido da filha do encanador, do faz tudo. Só que acaba que ela se envolve com ele, mas não gosta dele. Depois ela acaba ficando como faz tudo mesmo. No final da história, nós temos um romance lindo. Nós temos essa obra no valor de 11 milhões que é vendida, quita as dívidas e vira para ações sociais. E vemos o Andrew falecer, né? Resumindo a história, é isso. Tem muita coisa, a história é muito detalhada, tem muita coisa que eu não falei aqui, vale super a pena você ler. Mas vamos lá para a questão psicológica. Ao longo do livro nós vemos muitas coisas acontecendo. Nós vemos a Natalie crescendo e trabalhando numa profissão que ela detesta, simplesmente porque seria uma profissão estável, como ela cresceu com a mãe sempre endividada, essa mãe sempre assim gastando muito dinheiro com muita coisa, com muita dificuldade de guardar. Então nós temos a Natalie aqui com muito complexo, querendo ser uma pessoa mais cuidadosa financeiramente falando, e ela vai para uma profissão que dá dinheiro, mas que ela não gosta. Ela detesta, trabalha num lugar horrível, por causa de um medo de infância. Nós temos a Natalie redescobrindo o pai dela, que ela achou que, porque os pais eram separados, ela achou que o pai não importava com ela, foi descobrir que o pai pagou todos os estudos dela. Nós temos essa mesma menina perdendo toda essa questão de insegurança financeira dela para poder manter uma coisa que é mais importante afetivamente, né, que é a livraria, que é uma coisa que vem passando na família ao longo das gerações. E
essa menina que ia se casar com um cara considerado bom, mas que ela nem gosta dele, que passa por um luto. Então nós temos uma mulher aqui muito forte, uma personagem muito forte. Nós temos uma personagem aqui que enfrenta luto, que enfrenta transtornos familiares, que enfrenta crises financeiras da mãe, que faz essa livraria se reerguer, que se reinventa num novo amor. Nós temos uma personagem aqui que, se você quiser uma personagem feminina forte na literatura, eu acho que a Natalie representa isso muito bem. E ainda por cima, essa personagem que cuida do avô com uma demência. Então ela está lidando com dois lutos, ela está lidando com a sua culpa, ela está lidando com falta de saída, tentando resolver um transtorno financeiro da casa, e ainda por cima enfrenta essa demência do avô. O avô a cada dia perde memórias, confunde ela com a mãe dela toda hora, ela tem que repetir para ele todo o tempo que a mãe dela morreu, ela precisa fazer muita coisa, então ela é uma personagem uau, né? E nesse meio tempo nós temos o Andrew, que é um personagem que está tentando conciliar o passado dele com o presente, e vem narrativas lindas na história dizendo sobre como era, né, o que ele lembrava, o que ele lembra, os medos de esquecer de tudo que é importante, os medos de ser alguém sem importância para ninguém, os medos de ser uma pessoa dependente, a dor da perca da memória. Nós temos um personagem aqui sensível, mostrando todas as etapas do adoecimento da demência. Então, se você tem um familiar com demência em casa, eu recomendo muito que leia o livro também. Vai te fazer abrir a mente e entender o que uma pessoa com demência passa sentimentalmente, e mostra a evolução dos sintomas, né? As perdas motoras, porque dá fragilidade muscular, representa as perdas de memória, primeiro as recentes, representa as misturas, as fantasias que vão acontecendo em sua cabeça. Então nós temos aqui um personagem que ele vai perdendo, mas no que ele vai perdendo ele também vai ganhando. Então ele recapitula a história dele nesse intervalo, e aí ele supera a questão de ser alguém que não vai ter importância nenhuma para ser alguém que está chegando no final de uma trajetória muito bem trabalhada, muito bem assim caminhada. E aí eu acho isso lindo e maravilhoso, né? Por outro lado, nós temos aqui o personagem que é o faz tudo, que é o Pete, né? O Pete, ele saiu de um divórcio com uma mulher que é linda, muito bem sucedida, mas que estava interessada só em dinheiro. E ele é aquela pessoa que trabalha, tem o seu sustento, acha importante o trabalhar, mas ele tá muitas vezes faz o menor preço toda hora. Então ele não tem aquela vida financeira estável, ele não é rico. E ele não é rico, a história vai revelando, chega num ponto da história que a gente descobre que a falta da riqueza dele é por causa do ódio que ele passou na infância. Ele era rico, descobre que os pais eram, assim, faziam trambiques com empresas famosas, e desde que vê os pais acabando sendo presos por causa disso, ele toma pavor disso, se torna um militar, e depois disso ele se torna um autônomo, trabalha assim mais fazendo bem para as pessoas do que às vezes pensando na parte financeira. E aí a ex-mulher dele abandona ele, jeito dele ser, dele viver. Ele é músico, tem uma banda, ele faz tudo, ele é assim um pouquinho de cada coisa, e é um personagem maravilhoso também. Esse personagem revela o que ele já passou e resolve fazer algo com isso, ao invés de ficar parado no passado também. Então nós temos também o Pete, que é um personagem que passou decepções, teve um ajustamento, transformação de nível de vida, de nível social aqui. E esse personagem, ele sai dessa condição de uma forma diferente. E para completar, por fim, nós temos o Trevor, né, que eu não mencionei por nome aqui, mas era o escritor que apresentou o livro na livraria da Natalie. Ele escreve os livros dele falando sobre temas, a visão principal e uma visão ao contrário. Então, por exemplo, odiar a chuva, mas o contrário, porque se deve amar a chuva. Então, ele faz livros infantis assim. Você lê de um jeito, aí se você virar o livro do avesso de ponta cabeça, você vai ler a história ao contrário. Então ele faz muito sucesso com as crianças, e ele resolveu fazer isso porque ele cresceu num lar
onde a mãe era usuária de drogas, e aí ele inventa uma história sobre a vida dele para poder vender livros, porque a história original não iria ajudá-lo a ser um escritor infantil. Mas ele escreve usando o exemplo da história dele para mostrar que há mais de um lado, há outra forma de ver a vida, há outra forma de ir além. Então, apesar de crescer num lar de usuários de drogas, ele se torna um estudioso, se torna um escritor muito famoso, milionário, e nós temos esse personagem com outro tipo de emancipação, né? Então nós temos um livro com vários personagens em emancipações diferentes aqui. Tanto emancipações familiares, quanto emancipações em relações, quanto reorganizações de suas vidas. Nós temos a demência do Andrew muito bem apresentada, como eu falei aqui. Nós temos um resgate das histórias passadas de família, que eu achei muito legal. Então, esse é um livro muito família, um livro muito cheio de uma carga emocional linda. E eu realmente recomendo para vocês. Minha nota para esse livro é umas 5 estrelas. É um livro com uma capa muito bonita, como vocês veem. Folhas amareladas, letras também de tamanho ok. E ele é da Harlequin, tá? Da editora Harlequin. E compensa muito, e pelo que eu vi na internet, é um livro que está barato. Então, se eu fosse você, eu corria e adquiria, tá bom? E é isso, pessoal. Essa é a nossa resenha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de inscrever no canal, ativar o sininho e também de curtir o vídeo, tá bom? Vocês ajudam muito a gente quando fazem isso, certinho? Então, pessoal, é isso. Tchau, tchau e até uma próxima!